É para mim uma honra estar aqui e poder partilhar um pouco convosco aquilo que é a minha visão destes últimos 4 anos e do que espero convictamente continue a ser nos próximos 4, ou se possível nos próximos 20, para a nossa cidade. Num destes dias, o site de notícias da Câmara Municipal noticiou que a revista americana Condé Nast Traveler tinha divulgado quais as 15 cidades mais amigáveis do mundo, de acordo com a eleição feita pelos seus leitores, sendo o Porto uma das 2 cidades portuguesas mencionadas nessa lista. Um dos leitores citados descreve a nossa cidade como poética, intimista, boêmia e com muita alma. Tendo já esta conversa em mente, dei por mim a pensar como descrever esta alma que até um estrangeiro capta e menciona elogiosamente quando se refere à nossa cidade e aos seus cidadãos. Como a alcançamos, de que é feita. Se pensarmos em cultura como uma fórmula complexa que vai desde os costumes às crenças, da moral ao conhecimento e da arte às capacidades adquiridas por pessoas enquanto membros de uma sociedade, podemos com certeza pressupor a relação direta existente entre o nível de desenvolvimento cultural que uma cidade possui e as capacidades que os seus cidadãos revelam. Com isto, não quero dizer que esta dita alma, que orgulhosamente assumimos e nos reconhecem, mesmo quando nos visitam apenas por 1 ou 2 dias, advenha exclusivamente da ação cultural que a cidade possui e, sobretudo, do vigor cultural que a Porto ganhou nos últimos anos, desde conduzido pelas mãos do Paulo Cunha Silva e cujo trabalho e visão o Rui e o Guilherme tão inteligentemente souberam interpretar e continuar. Mas quero dizer que está com certeza diretamente relacionada com as capacidades que desenvolvemos enquanto pessoas e enquanto cidadãos. E que hoje em dia estas capacidades são mais importantes do que nunca para fazer face aos desafios que o contexto mundial nos vai colocando e nos assustam quase diariamente. Portanto, mais que um catalisador económico e de coesão social, que obviamente é, e do que um pilar de democracia e da identidade nacional e regional, que não se questiona, quero com isto dizer que julgo que sem um contexto cultural desenvolvido, as pessoas são de facto menos capazes em inúmeros sentidos. E a dita alma que tão bem nos descreve e que caracteriza os portuenses, e tem sido tão divulgada, se esvazia de certa forma. Menos aptos individual e coletivamente, possuidores de menos capacidade de reflexão e de pensamento crítico daí naturalmente advém, mas também menos capazes de pensar e de agir de modo construtivo enquanto massa social. Face às notícias e sinais de um mundo assustador que tantas vezes hoje em dia nos chegam à velocidade vertiginosa que a internet veio assegurar, vou fortalecendo cada vez mais a convicção que as artes e a cultura são mais necessárias do que nunca, porque é nelas que é possível aprender a refletir, seja sobre as diferenças, seja sobre a política, seja sobre a moral ou sobre as mais básicas noções do certo e do errado. É nelas que podemos conviver com realidades que não conhecemos no nosso dia-a-dia, que podemos encontrar mundos, realidades e pensamentos desconhecidos nos mais diversos sentidos, que podemos descobrir emoções e sentidos que às vezes se encontram adormecidos ou que antes não possuíamos. Falando da arte com que lido diariamente, e citando um livro que o Teatro São João editou recentemente e cujo título tão bem ilustra aquilo que estou a tentar referir, cito Jean-Pierre Sarrazac quando nos diz que necessitamos de ir ao teatro para ver o mundo. E como ao teatro, também ao cinema, ao museu ou qualquer outra expressão artística que nos rodeia e que a cidade nos tem assegurado. E felizmente neste aspecto, considero que o Porto está de facto hoje bastante mais capaz do que há 4 anos atrás. Mais capaz para enfrentar e combater preconceitos, para formar públicos mais qualificados e exigentes, para potenciar o exercício da liberdade que sempre o caracterizou e o cosmopolitismo que tanto se tem mencionado. A revitalização cultural que a cidade viveu nos últimos 4 anos abriu portas a locais e a estrangeiros, a espectadores e a artistas, a atores e a encenadores, artistas plásticos e designers, e continua a abrir, e espero que continue a abrir. E continuará a potenciar-se, como até aqui, a administração local continuar a criar meios para que a cidade assegure uma fruição cultural e artística plenas, ceder palco e condições ao potencial criativo existente na cidade. Se, como até aqui, se continuar a desenvolver uma política cultural, central, mas sobretudo local, que permita de facto que os decisores políticos hajam como parceiros e dinamizadores, como catalisadores e como interlocutores credíveis e sérios, aptos a gerar redes de estímulo e de interligação entre os agentes culturais da cidade. Todos sabemos que a cidade viveu anos difíceis em termos de política cultural num passado nada distante. Mesmo assim, a ação cultural não morreu completamente e, graças à resiliência admirável de artistas e agentes culturais locais, a arte e a cultura continuaram vivas e a atividade de agentes como a Casa da Música, Serralves, o Teatro do Bolhão, ou, perdoem-me a parcialidade, o Teatro São João, de escolas artísticas como a SMAI, a ACE, o Ballet Teatro, de criadores e grupos locais como as Boas Raparigas, os Ensemble, o Ocap Teatro, a Mala Voadora, os Palmilha Dentada, entre tantos outros, permitiram que o imenso potencial criativo que esta cidade possui conseguisse fazer a travessia no deserto e sobreviver a tempos tão áridos.
Do lado do público, o entusiasmo com que a população reagiu à reabertura do Rivoli expressou bem a importância que os portuenses dão, afinal, ao direito que possuem de ter acesso à fruição cultural que o Teatro Municipal assegura. Não quero com isto dizer que todos os problemas que o setor vive estejam resolvidos ou tenham sido sanados, obviamente, no que competia à política municipal. Mas estou convicta que nos últimos anos se iniciou o traçado de um caminho acertado, que, podendo e devendo desenvolver-se nos próximos anos, permitirá alcançar a indispensável consolidação que se iniciou há 4 anos atrás, reforçando as artes e as humanidades, colaborando ativamente para a dignificação dos profissionais da cultura e dos artistas, estimulando a produção e o consumo de bens culturais, apoiando a capacidade de internalização dos agentes locais e divulgando externamente o dinamismo cultural que possuímos. O nosso crescimento enquanto sociedade faz, segundo creio, de saltos por vezes incompreensíveis, mas julgo que na maioria das vezes há um catalisador ou pelo menos um sublimador que é a imaginação. Desde a economia à física, passando obviamente pelas artes, a imaginação é o fator X que nos define e algumas vezes o ingrediente ignorado. Provavelmente sem imaginação, o infante Dom Henrique, que era do Porto, não tinha desenhado o início das descobertas. Nem Almeida Garrett teria dado o impulso que criou para o teatro português. Batizada invicta há séculos, a cidade do Porto nunca se deixou vencer pelas dificuldades e as suas fachadas de granito têm inspirado artistas de todos os quadrantes, do cinema de Manuel de Oliveira à arquitetura da chamada Escola do Porto, encabeçada por César Vieira e Souto Moura. A criatividade em geral tem impregnado a cidade com arte, movimento e cor, e é a partir do Porto que desabrocham muitos dos talentos que vão ditar as tendências de amanhã, e onde já hoje muitos criadores, artistas, designers e marcas consagradas criam, concebem e dão ao mundo as suas propostas. O Porto, pela intrínseca capacidade que possui de conferir liberdade e respeito ao indivíduo, sempre foi um espaço ideal de exercício de imaginação. O Porto é e sempre foi um palco pronto a acolher esse fator X que tudo potencia. E agora, terminando só, porque já me lembrei de inúmeras coisas a propósito da intervenção do Guilherme, só dizer que, ao contrário do Guilherme, eu comecei a minha carreira profissional por Lisboa e, ao fim de 6 meses, percebi que não conseguia sair desta cidade. Portanto, mesmo nos tempos mais áridos, eu dei por mim a deitar fora uma carreira do Banco de Portugal para voltar para o Porto, porque não quero viver noutra cidade mesmo.